Olá amigos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Prosseguindo e Conhecer o Senhor. Eu sou o pastor Marcelo, estou aqui mais uma vez para agradecer a você, meu amigo, a você, meu irmão, que tem colaborado aí com o nosso canal. Te peço, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe, para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis e que elas possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. Vamos para a nossa reflexão de Bíblia de hoje? A nossa reflexão de Bíblia de hoje está baseada lá no texto de Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 37, que vai dizer assim: E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo em 3 dias, o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desça da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciões e os fariseus, escarneceram, dizendo: Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creiamos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também os rostos, os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Eli. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Eli vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E os centuriões e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Repare, querido, que nós estamos aqui falando sobre a crucificação, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. É interessante saber que antes de Jesus ser crucificado, ele vai para o Getsemane. No Getsemane, a sua angústia, né? A natureza humana se aflora de uma tal forma que a palavra do Senhor vai dizer que ele suou sangue naquele lugar. É interessante que ele chama os discípulos para estar com ele ali orando. Porém, a Bíblia vai dizer que quando ele volta, vê os discípulos dormindo, chama Pedro, Tiago e João para ir um pouco mais adiante orar com ele. E ali, quando ele retorna, Pedro, Tiago e João também estão dormindo. É interessante que ele entende que a hora é chegada. Ele entende que o momento era aquele para o qual ele foi destinado por ele mesmo a estar vindo nessa terra e cumprir tudo aquilo que era o seu propósito. Vamos reparar que Judas traz Jesus, Pedro nega Jesus, os outros discípulos se espalham e acompanham apenas de longe. Nós vamos ver que nesse dia terrível, ainda com toda a adversidade, Jesus não saiu do propósito. A primeira coisa que eu quero falar para você, meu irmão: não saia do propósito de Deus. Não saia daquilo que o Senhor preparou para a sua vida, ainda que isso vai doer, ainda que isso vai, muitas das vezes, te trazer até cicatrizes, porém, o Senhor sempre sabe o que é melhor para a sua vida. Porque nesse propósito,
grandes coisas há de acontecer. Amém? A segunda coisa aqui que eu aprendo é que eles não tinham acusações. Eles não tinham do que acusar Jesus. E por isso foi posto aqui na cruz a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Querido, nós não precisamos ficar preocupados com aquilo que as pessoas tentam colocar sobre nós. Porque se nós andamos em retidão, ainda que o mundo tente nos taxar com qualquer coisa, nós vamos continuar sendo filhos de Deus. Amém? E outra coisa que eu aprendo aqui é que aqueles homens, eles começam a blasfemar de Jesus, a maniatar a cabeça, dizendo: olha, cara, se tu é o filho de Deus, desça dessa cruz. As pessoas vão fazer de tudo para você sair do propósito. Muitas das vezes as circunstâncias vão ser tão crucial na sua vida para que você possa sair do propósito, mas fique firmado naquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus tem para a sua vida é o mais importante de tudo. Não saia do propósito, não saia daquilo que Deus preparou para a sua vida, ainda que isso possa parecer que é o melhor para você. Não saia do propósito, porque aqueles homens queriam que o Senhor saísse do seu propósito, que eles, por um momento, ele saindo do propósito, ele ia estar falando: não, eu estou errado, eu pensei errado, eu achava alguma coisa, mas não era, eu verdadeiramente não era o filho de Deus. Não, ser filho de Deus é estar no propósito de Deus, é andar no caminho de Deus. E Jesus estava andando no caminho de Deus. Se o caminho do Senhor te leva para a cruz, vai glorificando e exaltando a Deus. Vá com toda a sua força, com todo o seu vigor, mas vai dando glória a Deus, vai exaltando o nome do Senhor, vai mostrando que Deus não errou quando te colocou nesse propósito. Amém? Vão fazer de tudo para você descer da cruz. Vão fazer de tudo para você largar a cruz. Vão fazer de tudo para você não cumprir aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Mas cabe a você decidir sair do propósito ou ficar no propósito. Amém? E outra coisa aqui que eu aprendo é que quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, quando nós estamos na direção do Senhor, coisas boas em meio ao caos acontecem. Repare que em meio àquele sofrimento, em meio àquela luta, em meio àquela angústia, Jesus, ele entende que o tempo é chegado. Aqueles homens escarnecem de todo tipo, eles ferem o rosto de Jesus, colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, eles pregam as suas mãos, pregam seus pés naquela cruz, eles zombam de Jesus, eles fazem de tudo para Jesus descer da cruz. Ele constrange um homem chamado Cirineu a levar a cruz. Eles, ao invés de Jesus fala que tem sede, e eles, ao invés de dar água, eles dão vinagre, falando que era um ato de misericórdia. Porém, para quem está com sede, beber vinagre. Mas ali, querido, o Senhor Jesus entendeu. Quando ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, ele está falando: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque em todo tempo o Senhor Jesus, ele sempre teve a companhia do Pai. Mas repare que agora o pecado da humanidade está sobre Jesus. E o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Não o pecado de Jesus, que naquele momento, porque Jesus não pecou, mas era o pecado da humanidade. Então Jesus precisou experimentar o que é um homem viver longe de Deus. E aquilo foi o momento mais crucial do sacrifício de Cristo, porque ele entende que a maior dor, que a maior dificuldade que o ser humano tem
é viver longe de Deus, é viver afastado de Deus. Então ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Era um ato humano de Jesus dizer e entender que a maior dificuldade que um homem tem é viver afastado de Deus. E aí ele sabe que ali está consumado. E naquele momento ele entrega o seu espírito ao Pai. E a Bíblia vai falar que houve terremotos. O véu do templo se rasga. Vai falar ali que os discípulos, que os corpos de muitos mortos que estavam ali sendo sepultados, eles ressuscitam e vão à cidade e são vistos por muitas outras pessoas. Repare que na cruz o véu do templo se rasga. O que eu aprendo aqui é que agora eu e você temos a oportunidade de ir diretamente ao Senhor. Já não precisamos mais de mediadores. Quando eu falo isso, eu falo no sentido de buscar a Deus em espírito e em verdade, de buscar a Deus da maneira agora nós temos acesso ao Pai. E vai falar que os corpos daqueles santos, ou aquelas pessoas que tinham morrido, eles são ressuscitados. Vai dizer que agora, a partir do momento que Cristo morreu, Ele morreu no meu lugar para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Querido, que o Senhor possa verdadeiramente habitar na sua vida, que esse sacrifício na cruz possa te trazer a consciência de que Ele morreu no seu lugar, querido. Tenha isso em mente. Ele morreu porque eu e você merecemos morrer, mas Ele preferiu dar a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Dá valor a esse sacrifício, que hoje nós possamos ter essas testemunhas vistas por muitas outras, porque outrora estávamos mortos no pecado, mas hoje, através da ressurreição de Cristo, nós temos a oportunidade de falar: estamos vivos porque Ele morreu no meu lugar. E a partir desse sacrifício, hoje eu tenho vida e vida plena para dizer que Jesus vive, Ele reina, e Ele reina poderosamente sobre nossas vidas. E nós somos testemunhas vivas desse sacrifício na cruz. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a morte de Cristo e a ressurreição dele sobre a sua vida possa resplandecer dentro do seu lar, dentro da sua casa. E que você também seja uma testemunha viva daquilo que o Senhor está nos proporcionando, para que Ele possa ser glorificado. Eu agradeço a você, meu irmão, agradeço a você, minha irmã. Curte, comente, compartilhe e se inscreva nesse canal, porque assim como você ouviu essa palavra hoje, muitas pessoas precisam ouvir do Senhor Jesus essa palavra, e que possa penetrar no coração delas, e que elas possam verdadeiramente ter vida. Aleluia! Cristo vive e Ele ressuscitou para a glória de Deus. Eu te agradeço e que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus.